Muita gente pensa na ciência como algo perfeito, sabe? Quase como uma torre de marfim, onde não existe erro. Mas a verdade é que o processo é bem mais humano. É uma bagunça fascinante, cheia de reviravoltas. E é exatamente isso que vamos ver agora. O que acontece quando a ciência olha para si mesma e admite: nós erramos. Bom, para começar nossa história, a gente precisa falar da revista Cell Metabolism. Ela é basicamente o padrão ouro da pesquisa nessa área. Sabe, conseguir publicar um artigo aqui é tipo ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas da Ciência. Isso é importante para a gente entender o peso que um erro, e claro, a correção dele, tem num palco desse calibre. E aqui a gente chega no ponto central. No universo onde cada detalhe, cada número importa, o que acontece quando uma publicação desse nível admite que cometeu um erro? A resposta, olha, diz muito sobre a verdadeira força do método científico. A ciência tem um mecanismo para isso, que é a nota de correção. A ideia não é esconder o erro de jeito nenhum, é o exato oposto, é anunciar publicamente. É essa ferramenta que garante que o registro científico continue sendo preciso, confiável. E é um documento desses que a gente vai analisar em detalhes hoje. Ok, vamos começar a dissecar essa correção. E vamos começar pelo mais simples, que são os erros no texto. Podem parecer pequenos, mas no mundo da ciência, acredite, cada palavra conta. Olha que interessante a natureza desse primeiro erro. A descrição errada do grupo de estudo foi, na verdade, um resto de um rascunho antigo que acabou ficando no texto final. A sorte é que a tabela de dados em si estava certinha, então isso não afetou a análise ou o resultado. É um erro humano clássico, sabe? Coisa que acontece. E aqui outro exemplo, um erro de digitação no nome de uma das autoras. Pode parecer um detalhe mínimo, mas corrigir isso é fundamental. É o que garante que cada pessoa receba o crédito exato pelo seu trabalho. Isso mostra bem o nível de detalhe e de rigor que o processo exige. E não para por aí, não. Também tinha um erro na legenda de uma figura, que citava o substrato químico errado. E aquela mesma descrição incorreta do grupo de estudo apareceu de novo lá na seção de métodos. Todos esses foram erros de texto que, apesar de serem importantes de corrigir, não chegaram a alterar a ciência por trás do estudo. Certo, agora vamos para a segunda parte da nossa análise. A gente entra agora nos erros de dados e formatação. Parece super técnico, né? Mas a história por trás deles é bem mais simples do que se imagina. Uma boa forma de pensar nesses erros de dados é como um simples erro de digitação numa planilha, sabe? Não foi a pesquisa que estava errada, a ciência em si. Foram pequenos deslizes que aconteceram na hora de juntar tudo e montar as tabelas finais. Então, olha só o tipo de problema que foi encontrado. Números de amostra trocados numa tabela, um desvio padrão que não batia, formatação com casas decimais inconsistentes e teve até um erro clássico de copiar e colar, em que os mesmos dados foram parar em duas colunas diferentes. Mas o ponto crucial aqui, que a própria nota de correção deixa bem claro, é que esses erros aconteceram exclusivamente durante a montagem da tabela. O trabalho original estava correto. Isso tudo nos leva, claro, à pergunta mais importante de todas. Depois de identificar e detalhar todos esses erros, qual é o veredito? A pesquisa em si ainda vale? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Será que esses erros, mesmo sendo pequenos, comprometeram as conclusões do estudo? A integridade do trabalho inteiro está em jogo aqui. E a resposta definitiva vem da própria nota de correção. A citação é clara. Os erros não afetaram nem os dados, nem as análises estatísticas, nem as conclusões do estudo. Ou seja, a ciência fundamental do artigo continuou intacta, válida. Então, vamos amarrar tudo isso e olhar para o quadro geral. Esse caso todo não é uma história sobre o fracasso da ciência. Muito pelo contrário, é uma demonstração poderosa da sua força. E aqui está o porquê. Esse processo de correção não é um defeito do sistema, é uma característica essencial dele. A correção pública garante transparência, mantém a integridade e, no fim das contas, constrói uma confiança muito mais profunda e duradoura na ciência. É como se a ciência estivesse dizendo: olha, nosso compromisso é com a verdade, mesmo que isso signifique admitir os nossos próprios erros no caminho. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez a verdadeira marca de uma ciência forte não seja a ausência total de erros, mas sim a coragem e a integridade de ir lá, encontrar esses erros, anunciá-los e corrigi-los publicamente. No final, é isso que realmente constrói o conhecimento.